Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre projeto político-pedagógico. Estamos falando aqui de Selma Garrido Pimenta. Segundo Pimenta, 1990, admitir um projeto significa ter consciência do que se quer. Ou seja, quando se fala em projeto pedagógico, tem que se ter previamente clareza de que está se pautando em determinadas concepções de educação e de ensino. Para a autora, a escola que se quer democrática precisa, letra A, definir a priori uma nova qualidade, que passa pelas questões de organização escolar, que modifique a realidade que aí está, a partir dessa realidade encontrada. B, desconsiderar a realidade atual, para que se possa conceber uma nova organização escolar sem vícios. Estabelecer com clareza que a organização administrativa da escola precisa caminhar independentemente do pedagógico. D. Compor uma assessoria didático-pedagógica independente, composta de profissionais externos qualificados, não contaminados pelos problemas da escola. E. Considerar os alunos como indivíduos reais e, dessa forma, rebaixar o nível do ensino para atender às suas necessidades. Pela leitura dos itens, você já percebeu que tem algumas afirmativas, algumas afirmações aí que está totalmente incoerente a respeito do que se fala, né, sobre o projeto político-pedagógico, independente de qual seja o autor. Então, aqui a autora não vai ser diferente, mas você vai percebe claramente, né, desconsiderar a realidade atual de maneira alguma, né? Aqui, compor uma assessoria didático-pedagógica independente, né? Onde vai ter profissionais externos, considerar os alunos como indivíduos reais, de maneira, né, que rebaixe o nível do ensino para atender às suas necessidades. Na letra C, o que é que nós temos aqui? Estabelecer com clareza que a organização administrativa da escola precisa caminhar independentemente do pedagógico, né? Ou seja, ali sem vínculo de maneira alguma. Então você percebe que a opção aí que está coerente com o projeto político-pedagógico, com as ideias da autora, é a letra A. Definir a priori uma nova realidade que passa pelas questões de organização escolar que modifique a realidade que aí está a partir dessa realidade encontrada. Porque para a autora, né, segundo Pimenta, uma escola democrática deve ter clareza, como foi colocado aí, deve ter clareza do que deseja alcançar e definir uma nova qualidade para que modifique a realidade existente. Então temos aí como afirmativo, como item a ser marcado, letra A. Ao tratar da construção do projeto político-pedagógico, Veiga, 1996, afirma que para se desvencilhar da divisão do trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico, a escola precisa criar condições para gerar uma outra forma de organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, a reorganização da escola deverá ser buscada de dentro para fora, o que implica fazer rupturas com o existente para avançar. Por sua vez, recorrendo a Pimenta, 1990, é possível concluir que a construção do projeto político-pedagógico pelo coletivo dos educadores escolares objetiva a democratização do ensino, cujo núcleo é, letra A, o cumprimento do currículo escolar, B, a transferência dos conhecimentos, C, a democratização do saber, D, o desabrochar da erudição, E, a obediência ao programa. Muito bem, vale só relembrar que a construção do projeto político-pedagógico, a construção do PPP, pelo coletivo de educadores escolares, ele busca objetivar a democratização do ensino, onde o núcleo central é a democratização do saber. Isso significa o quê? Isso significa tornar o conhecimento acessível a todos os estudantes, promovendo uma educação inclusiva e igualitária, que leve em consideração as diferencialidades e necessidades dos alunos, para que possam participar ativamente da construção do conhecimento e do desenvolvimento pleno de suas capacidades. Então, nessa afirmativa aqui, temos como item a ser marcado a letra C. Na acepção de Selma Garrido Pimenta, 1990, a construção do projeto pedagógico da escola é um trabalho coletivo
caminho para a efetiva democratização do ensino. A construção do projeto pedagógico pelo coletivo dos educadores escolares objetiva a democratização do ensino, cujo núcleo é a democratização do saber, que passa agora a se diferenciar da democratização das relações internas. A democratização das relações internas da escola constitui, letra A, elemento desvinculado da democratização do saber. B, condição única do trabalho docente. C, mediação para a democratização da educação. D, núcleo do trabalho coletivo dos professores. É ferramenta de ampliação da escola para todos. Muito bem. Então, no caso aí, como coloca a questão, a democratização das relações internas da escola é um elemento importante e uma mediação para alcançar a democratização da educação como um todo. Quando a escola promove relações democráticas entre seus membros, incluindo professores, estudantes, funcionários e gestores, cria-se um ambiente mais propício para a construção coletiva do conhecimento, participação ativa e efetiva dos envolvidos, onde busca por uma educação mais inclusiva e igualitária. Então, já respondendo as questões a respeito desse assunto, que o ponto aqui seria mediação para a democratização da educação, de modo que a opção a ser marcada é a letra C. Um dos documentos mais importantes da escola é o projeto político-pedagógico, PPP, pois nele encontramos as concepções de educação e de ensino nas quais a escola está pautada. Segundo Pimenta, 1990, quando se trata da escola pública, o ponto de partida para o projeto real é a explicação de que queremos uma escola pública democrática. Portanto, a organização da escola é competência tanto dos profissionais docentes como dos não docentes. Assim, a participação dos professores na organização da escola, nos conteúdos a serem ensinados, nas suas formas de administração, será tão mais efetivamente democrática na medida em que estes, letra A, dominarem conhecimentos sobre gestão, B, se ativerem a seu papel enquanto docente, C, tiverem um objetivo pessoal na carreira docente, D, compreenderem seu lugar no quadro de funcionários da escola, E, dominarem os conteúdos e as metodologias dos seus campos específicos, bem como o seu significado social. Bom, temos aqui, entre estes itens, quando coloca assim a participação dos professores na organização da escola, nos conteúdos a serem ensinados, nas suas formas de administração, será tão mais efetivamente democrática na medida em que esse... Então, percebemos aí que a opção que se enquadra de acordo com o que está sendo pedido é a letra E. Eles dominarem os conteúdos e as metodologias dos seus campos específicos, bem como o seu significado social. É isso que coloca a autora, coloca Pimenta, que a participação dos professores na organização da escola será mais efetivamente quando isso acontecer, de acordo aí com esse item, dominar os conteúdos e as metodologias dos seus campos específicos, bem como o seu significado social. Isso contribui para uma atuação mais qualificada e consistente na construção do projeto político-pedagógico e na busca por uma escola pública e democrática. Então temos aí como opção a ser marcada a letra E. Pimenta e Anastácio frisam a importância da construção coletiva do projeto político-pedagógico institucional na recuperação das raízes da universidade enquanto instituição social e no questionamento crítico das funções esperadas que ela exerça. Sobre o projeto político-pedagógico institucional, conforme as ideias dessas autoras, é incorreto afirmar que letra A faz referência aos fins e valores relativos ao papel da universidade na análise crítica e transformação social, como também nas relações entre conhecimento e estrutura de poder. B. Na questão pedagógica, aborda o ensinar e o aprender exclusivamente como preparação técnica para uma ocupação temporal. C. Propícia e exige a participação dos seus constituintes no processo de análise, discussão e tomada de decisão no tocante aos rumos que define como necessários
e possíveis à instituição universitária. Os problemas verificados deverão ser considerados como pontos de partida para analisar a realidade e para definir as prioridades e metas de ação. Muito bem, só lembrando que nós estamos querendo aqui a afirmativa incorreta, a afirmativa errada, né? De acordo aqui com essas autoras. De modo que temos aqui como afirmativa errada a letra B. As autoras, né? De acordo aí com essas autoras, o projeto político pedagógico institucional, o PPP institucional, não deve abordar o ensino e aprendizagem exclusivamente, que é o que coloca aí, exclusivamente, como uma preparação técnica para uma ocupação temporária. O projeto político-pedagógico deve ir além disso, né? Contemplando questões mais amplas e significativas, como os fins e valores relativos ao papel da universidade na análise crítica e transformação social e estrutura, análise crítica e transformação social, bem como nas relações entre conhecimento e estrutura de poder. Então, nós temos aí como opção a ser marcada a letra B. De acordo com Pimenta 1990, a construção do projeto político-pedagógico na escola é um trabalho coletivo de professores e pedagogos empenhados em colocar sua profissão a serviço da democratização do ensino. Para a autora, a escola precisa, letra A, assumir a responsabilidade pelo acesso dos alunos a ela, mas não por sua permanência. Temos aqui já um item errado, né? B. Focar o ensino profissionalizante para os filhos dos trabalhadores. C. Estruturar-se segundo o princípio da homogeneidade devido à uniformidade do perfil dos alunos. D. Desenvolver formação geral nos alunos, possibilitando que compreendam este mundo. E. Limitar o fazer pedagógico à sala de aula, evitando o desvio de sua função educativa. Bom, alguns itens aí você já percebe que estão totalmente errados, você já percebe isso por algumas palavras-chave, tipo limitar, né? Limitar o fazer pedagógico à sala de aula. Letra C, uniformidade do perfil dos alunos. Então, às vezes, responder algumas questões fica até fácil por algumas palavras que você percebe que não são coerentes ali com o assunto, que no caso aqui é o projeto político-pedagógico. Sim, mas voltando aqui, nós temos como opção a ser marcada a letra D, certo? A letra D, onde fala desenvolver formação geral nos alunos, possibilitando que compreendam este mundo. Para a autora, a escola deve ter como objetivo, né, desenvolver isso aqui, né? Desenvolver uma formação geral nos alunos, possibilitando que compreender o mundo de forma, né, em sua complexidade e diversidade. Isso contribui para a democratização do ensino e para a formação de cidadãos críticos, reflexivos e capazes de atuar de forma consciente na sociedade. Então, temos aí como opção a ser marcada a letra D. Sobre o projeto político-pedagógico para uma respectiva unidade educativa, é correto afirmar: o projeto político-pedagógico tem o objetivo de organizar o trabalho pedagógico, no sentido de trabalhar os conflitos na busca de superar relações competitivas, corporativas e autoritárias, diminuindo a fragmentação escolar. Temos aí uma afirmativa correta, uma afirmativa verdadeira. O PPP tem como um de seus principais objetivos isso aqui, né? Ou seja, é organizar o trabalho pedagógico no sentido de trabalhar os conflitos na busca de superar relações competitivas, corporativas e autoritárias para diminuir a fragmentação escolar. Isso porque o projeto político-pedagógico ele busca promover uma maior integração e articulação entre todos os envolvidos na comunidade escolar, onde vai diminuir ou vai tentar diminuir a fragmentação e favorecer ali uma construção coletiva de uma proposta educacional mais inclusiva e democrática. Por isso nós temos aí uma afirmativa verdadeira. Sobre o projeto político-pedagógico para uma respectiva unidade educativa, é correto afirmar: é construído com o envolvimento de todos, pela discussão, análise e posicionamento, e se organiza a nível pedagógico e político. Sim, temos aí uma afirmativa verdadeira. O projeto político-pedagógico, PPP, ele deve ser construído com a participação de todos os membros da comunidade educativa,
E quem são esse todo, né? Quem são os envolvidos? São os professores, alunos, pais, funcionários e gestores. E essa construção vai acontecer por meio de discussões, por meio de análise, por meio de posicionamentos. Então, ele se organiza tanto no âmbito pedagógico, definindo diretrizes, metodologias, objetivos educacionais, quanto no âmbito político, onde estabelece princípios, valores, metas para a gestão democrática e a inclusão de todos os atores envolvidos na vida escolar. Então, por isso, temos aí uma afirmativa correta, uma afirmativa verdadeira no que diz respeito ao PPP. Sobre o projeto político-pedagógico para uma respectiva unidade educativa, é correto afirmar, por ser um projeto, ele está pronto e acabado. Aqui temos uma afirmativa falsa, né? Falsa. Por quê? Porque o PPP ele não está pronto e acabado, porque é um documento dinâmico, né? Em constante construção e revisão. Certo? Então, por isso temos a afirmativa falsa. O projeto político-pedagógico resulta das discussões coletivas empreendidas pela comunidade escolar. Assinale a alternativa que é incoerente com o trabalho de estruturação do PPP. Então vamos lá, letra A. Reunir coletivo para fazer o diagnóstico da realidade da escola. B. Contratação de profissional especializado para elaborar o PPP. D. Definição de prioridades. No caso aqui a letra C, agora a D. Detalhamento dos objetivos e metas da escola. E. Definição de forma de avaliação do PPP. Então, analisando aqui os itens, você vai perceber que reunir o coletivo para fazer o diagnóstico da realidade escolar está correto, definir prioridades também, detalhar objetivos e metas para a escola, definir formas de avaliação, né, do PPP também está correto, mas aqui, contratação de profissional especializado para elaborar o PPP está, vamos dizer, não está em conformidade com a ideia de construção coletiva do projeto, né, do PPP. Porque o PPP ele deve ser resultado de discussões e reflexões feitas pela comunidade escolar. Então, contratar um profissional especializado pode, talvez de fato aconteça, né, mas pode não garantir a participação ali efetiva dos envolvidos e a identidade, né, da escola por não estar adequadamente refletida ali dentro do projeto. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.